Olá, pessoal! Aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Mais uma vez estamos aqui para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, sempre buscando conectar os estudos científicos do mundo moderno com o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a inveja e sobre como nós temos responsabilidade por administrar os nossos sentimentos negativos. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus Pai, Cristo, que a Tua luz possa tocar nossa mente, coração e alma, para que assim, juntos, possamos aprender e levar mais bem, amor e luz aonde formos. Que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é Mateus, capítulo 27, versículo 4, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos e em breve tempo se capacita na solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ou ao trabalho comum. Por vezes o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com as falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama na zombaria: que nos importa? Isso é contigo. Que assim seja. Esse é um texto muito interessante para nós estudarmos. O que Emmanuel quis dizer aqui nessa história? Primeiro, vamos entender que essa frase do Evangelho se refere a Judas quando ele conversou com os poderosos do Sinédrio, os juízes que condenaram Jesus, né? Ou seja, a quem ele entregou Jesus após Jesus ser capturado. Isso quer dizer, e ele tentou chegar lá e falar, mas não era isso, eu entreguei um sangue inocente, não era isso que eu queria, né? Aí o que os poderosos responderam? Isso é contigo, nós não temos mais nada a ver com isso, né? Então eu recebi a sua confirmação, ouvi sua palavra antes, que eu queria corroboração para poder tomar minhas atitudes. Você me ouviu, me escutou e agora responda pelas consequências do que você fez. E aí o que Emmanuel vem nos fazer refletir? Que todas as vezes que nós acabamos escutando companheiros menos felizes, irmãos nossos sofredores, e que compartilham conosco ainda as nossas fraquezas que todos temos, né? E acabam nos inspirando, nos insinuando a perpetuar, a repetir os erros, eles o querem fazer na hora da indução, na hora do gozo, na hora do prazer. Depois, quando a gente cai, quando a gente erra e está no chão e
mas vocês me inspiraram, cadê vocês agora? Aí eles vão responder sempre: a responsabilidade é sua. Agora que você caiu, não é mais da nossa conta, não queremos saber. Você escolheu, colha os frutos. E é da lei de Deus, né? Cada um de nós tem livre-arbítrio. E, infelizmente, todos nós ainda temos quedas, né, no nosso atual estágio evolutivo. Na prática, significa dizer que temos que colher todos os frutos da nossa sementeira, boa e ruim. Tudo que fazemos de bom vai gerar bons frutos, mas esses as pessoas sempre vão querer partilhar conosco, né? Frutos doces. Agora, quando são os frutos amargos do erro e da queda, nós temos que quase sempre nos responsabilizar sozinhos e ficamos abandonados, mesmo daqueles que estiveram conosco durante o erro, né? Então, na prática, todos os nossos defeitos, todas as nossas mazelas, todas as nossas impurezas são responsabilidades nossas. Mesmo que outro nos induza a querer fazer algo, a errar, a escolha, o livre-arbítrio é sempre nosso. Nós aceitamos ou não ouvir essa indução e cometer o ato ou o erro da queda. Então, fiquemos atentos, porque impurezas nós todos temos. E uma das principais causas associadas a esses irmãos que querem nos ver caindo é a inveja, né? A inveja de que muitas vezes nós galgamos degraus e estamos saindo daquele nível de vibração, daquele patamar mais baixo e passando para outro, as insinuações continuarão vindo. E quando não for aqui, será no próximo. E quando não for aqui, será outro. Por isso, a responsabilidade é nossa. Façamos, então, escolhas mais conscientes e quando nós estivermos próximos de cair, vamos buscar, todos nós, fazer mais orações, pedir ajuda a Deus e especialmente aos nossos anjos e mentores, para que tenhamos a força de não cair mais vezes, de resistir e vencermos as nossas mazelas. E assim seja, né? E dentro desse contexto, nós temos o nosso lindo livro, Roteiro de Luz, ditado por espíritos diversos e psicografado por Júlio Carvalho. E o tópico de hoje é Combatendo a Inveja. A inveja é um sentimento que conturba, desajusta emoções e danifica a saúde física e psicológica. É indispensável que não alimentemos no nosso íntimo esse sentimento trevoso que tem acarretado quedas para muitas criaturas. Aceitação, simplicidade e humildade são recursos para combater a inveja antes que ela permita, por nossa vontade, que sejamos combatidos na luta por uma vida melhor. Antônio Ambrósio. Que assim seja. Bem, complementando o nosso texto, falando desses sentimentos negativos, a inveja é um dos mais comuns e faz parte da nossa criação, do nosso mundo moderno e especialmente dessa sociedade onde a gente tem tantas redes sociais e tudo que a gente faz se torna público, né? Tantas coisas que fazemos se tornam públicas. E aí desperta invejas, interesses e energias negativas, mesmo quando estamos tentando fazer o bem, mostrar algo alegre e positivo. Aí a necessidade do cuidado para aquilo que divulgamos, né? Busquemos não divulgar, mesmo que com boas intenções, aquilo que nos faz bem, mas pode despertar sentimentos de inveja no outro. A inveja, na prática, ela ainda existe em graus menores ou maiores em praticamente todos nós. E aqui o nosso irmão nos dá dicas de como lutar, não se entregando, buscando viver com mais simplicidade e, principalmente, aceitações das situações com raciocínio. Ou seja, as situações que nós vivenciamos hoje, elas não são para sempre. Tudo passa, tanto as boas quanto as ruins. Nós iremos dessa vida e vamos voltar, estaremos no plano espiritual mais cedo ou mais tarde, vivendo uma outra realidade. Ou seja, tudo que nós vivenciamos na Terra é temporário. O que fica é só o aprendizado, só o que nós fizemos e nos tornamos intimamente. Todo o resto é passageiro. Então, quando nós desenvolvemos e treinamos essa mentalidade de aceitação, nós temos maior facilidade
para vivermos de uma forma mais leve, combatendo os sentimentos de inveja, né? Então, os dois lados da moeda, tanto quando nós fazemos as nossas coisas e ficamos mostrando demais para os outros, quanto aquelas situações nas quais nós acabamos desejando ou querendo a vida alheia. Lembrando que, especialmente em se tratando de redes sociais, as pessoas não mostram os perrengues. Elas normalmente só mostram o lado, né, luz, o lado bom, divertido. Às vezes, na hora que fecha a câmera, tá tudo ruim, tá tudo negativo, mas o que é postado, o que é divulgado, é só aquele momento, muitas vezes, fake, né, ou adaptado, pelo menos. Que nós, então, possamos, já que não podemos mudar o mundo, né, de uma hora para outra, podemos mudar a nós mesmos. E que nós tenhamos o cuidado para não sermos agentes dessa multiplicação do sentir e causar inveja, né? O mínimo possível, pelo menos. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: o mecanismo causal entre inveja e bem-estar subjetivo, 2 pontos, com base em um estudo longitudinal e no método diário. Esse artigo científico foi publicado no journal ou na revista, que tem como título Acta Psicológica Cínica, pelos autores Yan-Hui Chang e Jiali Li Qing. Bem, esse artigo científico ele foi 2 estudos sobre inveja longos, né? Um dele foi mais de 1 ano de experimentação com mais de 1.000 pessoas e avaliando quais são os efeitos do sentir inveja sobre o bem-estar e sobre as emoções positivas e negativas. E o que esse estudo mostrou? Que, de uma forma geral, a inveja é uma precursora de sensação ruim, ou seja, de emoções negativas. Quando nós cultivamos e sentimos inveja, invariavelmente acabamos abrindo as portas para um mal-estar e sensações negativas. Tá? Então, ou seja, a ciência corroborando o que a gente já sabe, né? Que a gente, se a gente cultivar a ideia do desejar o que o outro possui, nós vamos nos sentir mal, né? E o segundo estudo mostra de uma forma comparativa, né? De uma forma, digamos assim, um método diário, subjetivo, que essa sensação ela é sempre comparativa com o que nós estamos vendo e não com a realidade. Ou seja, é uma sensação subjetiva e não real. Digamos assim, você pode estar melhor do que a maioria das pessoas, mas se você vê uma pessoa ou 2 ali que aparecem estar melhor, você se sente mal. Você vai acabar sentindo pior. Ou, de alguma outra forma, se você fica vendo os desafetos dos outros, os problemas e quedas alheias, você tenta utilizar isso para se sentir superior, quando muitas vezes não é. Ou seja, essa comparação muitas vezes nos faz ter sentimentos negativos que não estão de fato associados com a realidade. Portanto, aquilo que nós acabamos de refletir, a inveja ela é negativa, causadora de sentimentos ruins e de mal-estar. Além disso, quando nós buscamos controlar a inveja, nós devemos então parar de tanto mostrar tanto aos outros, quanto de nos compararmos vendo a vida alheia e achando que a nossa tem que ser daquele jeito, né? Façamos então mais essa reflexão. Jesus, na sua sabedoria, divulga o amor e a simplicidade. A simplicidade não é não ter posse, mas ser simples com aquilo que se tem, com mais leveza e amor. Certeza que esse é o caminho para a gente ter mais paz, né? Façamos o esforço, mesmo com as nossas dificuldades, para chegarmos lá e seguirmos a Jesus. Que assim seja. Vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, abençoe, Senhor, a cada um que nos acompanha, a cada um de nós, para conseguirmos colocar em prática esses ensinamentos benditos, fazermos o bem, fazermos a luz e buscarmos não incentivar e trabalhar em nós a vitória sobre sentimentos negativos. Abençoe aqueles anjos e mentores que nos inspiram e todos que trabalham para amparar e auxiliar nesse nosso planeta. Que assim seja.
Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.